Caso real de holding e testamento que não garantiu nada. Eu sou Simone Tassinari Cardoso e esse aqui é o Domine Holding e Proteção de Patrimônio, Família e Empresa. Esse programa é um programa semanal que faz parte de um ecossistema do Instituto Digital de Direito, cujo objetivo é desenvolver a excelência na advocacia em holding e proteção. A nossa ideia é chegar a um volume de 10 mil advogados que sejam cadastrados, certificados do método e que tenham excelência. Excelência onde? Excelência de repertório, excelência de marca. Todos os nossos advogados vão ser excelentes. E excelência de negócio, porque não adianta nada saber muito tecnicamente e não conseguir se posicionar. Ou só se posicionar e não ter a alavanca da técnica. Ou ainda não ter o negócio girando de um jeito que seja leve e que seja atrativo. Se você não conhece a minha história, eu adoeci de advogar e talvez você esteja passando pelo mesmo que eu. Cansei da advocacia judicial, da advocacia em que a gente não tem respeito pelo nosso tempo. As decisões, os prazos acontecem todos independente do nosso desejo e no judiciário só a gente é que respeita prazo, porque é impossível com 9 anos de duração de processo e com mais de 39 milhões de processos novos por ano, a gente ter ali uma decisão completamente artesanal é impossível, o índice de beligerância é gigante. A ideia de trabalhar com proteção é multiplicar por 5 os honorários e focar na excelência como aquilo que entrega de verdade algo para os clientes. Então é um ganha-ganha, o advogado ganha, mas o cliente também ganha. Bora lá, vamos conversar. O que eu quero conversar hoje é um caso real que tá na mídia. Vamos olhar lá que caso é esse. Eu tirei do Splash Wall, né? Filmes e séries. Testamento de Anita Hathaway, série da Globoplay que expõe disputa bilionária e segredos de família. Por que eu quis olhar para isso aqui com vocês? Porque este caso, ele tem uma holding antiga, sim, e ele tem testamento. E além de ter testamento, tem um documento que foi realizado lá pelos idos de 2001. E aqui, gente, a gente tem aquilo que a gente sempre fala, não adianta nada ter os instrumentos, mas não prestar atenção nas coisas que são importantes. Quando eu falo que o método é um método que começa nas pessoas, passa pelas relações e chega no patrimônio em terceiro lugar, essa série nos mostra que o método tem razão. Se tivesse sido feito isso, e nós teríamos resolvido esse tipo de questão e a gente não teria anos e anos de uma disputa milionária por conta de uma intercorrência. Então, falar desse caso real é falar que o método está realmente coerente. Eu sei que vocês estão comigo aqui e alguns de vocês podem não saber qual é o próximo passo da sua estratégia. E eu tenho uma novidade para te dar, que é eu deixei um especialista com 5 vagas, somente 5 vagas para esta semana, poder agendar as sessões diagnósticas em que a gente vai ter a sessão estratégica ali com 5 pessoas, só 5 advogados que se cadastrarem e disserem que querem passar pela sessão vão ter gratuitamente. Esse entregável ele é dos meus alunos da mentoria e ele tem um custo de R$1.000. A gente está entregando para 5 pessoas de forma gratuita, porque talvez essas pessoas precisem saber o próximo passo. Volta lá para a Anita então. O que a gente tem nessa situação da Anita? O testamento. Segredo de Anita Hathaway é a série mais vista no momento na Globoplay. E ela conta a história de Anita, herdeira das Pernambucanas. Vocês lembram das lojas pernambucanas? Esta moça é bilionária, esta senhora é bilionária e é herdeira desse conglomerado empresarial. Então, o que aconteceu aqui, né? A Anita tem um patrimônio avaliado em mais de R$1 bilhão, então ela é bilionária, e em 2016, ou seja, 10 anos atrás, sofreu um acidente vascular cerebral. E desde então está em coma, em um quarto sendo vigiada por seguranças. Eu fico imaginando como que ela se sentiria se ela levantasse agora, né? 2 mulheres dizem terem vivido relacionamentos afetivos com ela. Uma delas se chama Cristiane e a outra se chama Sônia. Então volta aqui para mim, vamos conversar sobre isso. É muito comum que empresários e empresárias
costumem ampliar o seu patrimônio a partir das relações das suas empresas e deixem a descoberto uma parte muito grande que diz respeito à saúde e previsibilidade. Então, quando a gente trabalha nesse ambiente aqui de proteção de patrimônio, família e empresa, a gente está usando a expressão patrimônio não no sentido de dinheiro. A gente está usando a expressão patrimônio no sentido daquilo que é mais importante para as pessoas. O método afirma que a gente começa nas pessoas, a gente segue para as relações e somente depois a gente vai olhar para o patrimônio num sentido estrito. E quando a gente começa com a pessoa, a gente olha para as questões de saúde. Pode acontecer com qualquer pessoa a circunstância de ter um AVC ou então de, por alguma circunstância, ficar incapacitado temporariamente. A Anitta ficou em coma. E o fato da Anitta ter ficado em coma traz alguns desajustes e inconvenientes para todo o patrimônio que ela tem. O que a gente tem neste lugar? Vocês imaginem que eles tinham uma constituição de holding e que a Anitta era a diretora de toda a holding que tinha a operação de todas as empresas conexas às lojas americanas. As lojas americanas, elas só eram uma estruturinha da operação. E essa estruturinha da operação das americanas, não, pernambucanas, né? Errei aqui. Ei, gente, ela errou! Era somente uma estruturinha das lojas pernambucanas. Ok. E aí, o que aconteceu? Se elas tinham a holding e se elas tinham todas as questões ali relacionadas à estrutura das empresas, por que deu ruim? Deu ruim porque quem estava olhando para esse planejamento patrimonial estava olhando primeiro para o patrimônio. E aí esqueceu de prever uma questão muito importante que seria a ausência de saúde ou a incapacidade da pessoa que é a controladora e que está na cabeça de todo esse conglomerado. Dito isso, no momento em que ela teve um AVC, se descobriu a existência de algumas circunstâncias importantes, porque a Anitta era advogada e, como advogada, tomou algumas prevenções e tomou algumas precauções. Então, essas precauções foi a elaboração de um documento que lá na época, então foi 2001 que ela fez esse documento, dizia que se algum dia ela ficasse incapacitada, ela desejava que para o controle e a organização de todas as questões empresariais fosse nomeado um advogado especialista nessa questão de gestão empresarial. Então, eu vou colocar aqui, um advogado. E para que todas as suas questões de saúde e de segurança e de tudo mais, ela confiava, então, a partir de um documento, na época, secretária, que foi secretária da sua mãe, Cristine, para que fizesse isso. E este documento foi feito na forma de um documento particular e elegeu estas duas pessoas para que fizessem isso. Então, o que aconteceu foi, Cristine, de posse desse documento, ajuiza uma ação de curatela. A curatela, ela tem uma incidência nos casos de incapacidades relativas por conta de uma situação de coma. Por que não é uma incapacidade absoluta? Porque a pessoa não perde absolutamente, ela pode voltar em qualquer momento. Então, a gente tem uma declaração de incapacidade que é temporária. E neste momento é uma incapacidade absoluta para atos da vida civil, mas ela é temporária, ela é relativamente temporária. E aí, esta Cristine ajuiza a ação de curatela. Este canal aqui, Splash Wall, que eu nunca ouvi falar, identificou então que a Cristine chegou a ser nomeada por responsável da sua saúde caso ficasse incapacitada.
Ato contínuo, Suzuki, por sua vez, morava numa mansão que teria sido doada por Anitta a ela e afirma ter tido uma união estável com a Anitta que foi reconhecida na justiça em 2023. Então, volta para cá. De posse dessa documentação, Cristine ajuiza a ação de curatela e diz, olha, a Anitta me nomeou num documento particular e me disse que eu poderia, então, acessar e ser a gestora das questões de saúde dela. Vem, então, Suzuki, que é uma pessoa que recebeu uma mansão de doação de Anitta, e Suzuki interfere nesta curatela e diz, não, eu sou unida estavelmente e eu tenho direito de ser, então, a curadora, porque pela ordem do Código Civil eu tenho o direito de ser curadora. E, portanto, afaste-se, Cristine, e deixe que eu vou organizar este lugar. Beleza. Segue a trama no seguinte sentido, olha lá. Outros personagens tornam a trama mais complexa, como Arthur, o filho de Suzuki, além de Juliana e Andrea, as primas de Anitta. O que acontece nesse meio desse caminho? Olhem aqui para mim. Suzuki, então, tenta declarar a sua união estável e consegue esse reconhecimento em 2023, afastando Cristine dos cuidados de saúde, e o filho Arthur tenta um pedido de reconhecimento de maternidade socioafetiva contra ou em favor de Anitta. E aí, vocês podem pensar assim, tá, mas olha só, como é que é isso? O que a gente tem? Para onde a gente olha? Vamos dar uma olhadinha lá. A série tem 4 episódios e exibe Suzuki passando a adotar traços físicos de Anitta e ainda mostra como a situação da bilionária chegou ao Vaticano. Então, é uma série que tá bombando, aliás, recomendo que vocês assistam, é muito interessante. Volta para cá. Do ponto de vista da advocacia de proteção, uma vez que a gente já viu que nós tínhamos sim uma holding e que nós tínhamos uma circunstância ali destinada a alguém que planejou uma sucessão e é uma pessoa que tinha múltiplos acessos a advogados, além dela mesma ser advogada. O que a gente tem, que a gente olha e a gente vê que de verdade não protegeu nada? Primeiro, gente, a gente teve uma estrutura de holding. Depois, a gente tem um documento particular para tentar proteger e nomear Cristine como alguém que faz parte disso. E aí a gente tem um reconhecimento judicial de união estável e uma tentativa de reconhecimento de maternidade socioafetiva com relação ao filho de Suzuki. Simone, com quem que está o patrimônio financeiro? O patrimônio financeiro está sendo, sim, levado adiante a partir da gestão da pessoa que foi nomeada nesse instrumento particular, da pessoa que tinha conhecimento sobre isso. Então, a holding, no aspecto financeiro, está resolvida. Onde que está o problema? Nas pessoas e nas relações. Por quê? Porque foi uma questão afetiva ou supostamente afetiva que levou ao questionamento com relação à existência ou não da possibilidade de que Cristina ficasse. Pessoal, onde que a gente poderia ter olhado para isso e tomado decisões de excelência e não somente decisões que poderiam ser questionáveis? Em primeiro lugar, gente, em 2012, nós tivemos uma autorização do Conselho Federal de Medicina para que a gente pudesse fazer uma diretiva antecipada de vontade. E essa diretiva antecipada de vontade poderia contemplar um mandato duradouro ou não, poderia contemplar aquilo que algumas pessoas chamam de testamento vital. Só que a forma de fazer isto era através de um documento
público. Então, olha só o que aconteceu. Se a Anitta, ao invés de deixar um documento particular, um testamento particular, tivesse deixado um documento público, uma escritura pública, metade das questões estariam resolvidas. Por quê? Se eu deixo um instrumento com a minha declaração de vontade, que é a declaração de vontade daquilo que eu quero que aconteça com o meu patrimônio, com a minha saúde na sequência, eu estou deixando vamos dizer assim, estou fixando uma autonomia privada relacionada a essa manifestação. Então, onde que estava o erro de Anitta aqui? Ter deixado um documento particular e não ter feito a revisão periódica. Ela poderia ter feito a revisão por um instrumento público, então uma escritura pública, e ter declarado isto nessa escritura pública. Se tivesse feito por escritura pública, nomeando o Toshio, que é quem está administrando o patrimônio, e a Cristine para os seus cuidados de saúde por instrumento público, provavelmente Suzuki não conseguiria essa alteração no Poder Judiciário. Então, olha lá, quando eu digo que o método da advocacia leve começa com o diagnóstico de riscos e que logo em seguida vem a rodada de reuniões, eu estou dizendo que quem não participa da rodada de reuniões causa problemas. Isso que eu posso dizer, Suzuki provavelmente não estava ciente das decisões que a Anitta teria tomado, porque se tivesse ciente das decisões que a Anitta teria tomado, teria se comportado de outra forma, ou teria arranjado organização com documento que fosse suficiente. E aí, qual é o próximo elemento, gente? A união estável. A união estável muda completamente o jogo dessas holdings aqui e muda completamente o jogo do acesso ao patrimônio. Se eu tenho uma união estável que não foi documentada, que não foi feita uma escritura pública, que não foi feito um pacto, que não foi levada a registro no livro E, eu tenho a possibilidade de caracterizá-la como ato-fato. E em sendo ato-fato, Suzuki, então, consegue acessar os bens e a saúde de Anitta. E vocês imaginem, a Anitta está numa cama hospitalar sendo vigiada, gente. Por quê? Muitas pessoas têm interesse na sua morte. Muitas pessoas têm interesse nessa herança bilionária. Então, a falta de uma documentação que comprove uma união estável ou não faz toda a diferença, ainda que seja uma negativa disso através de um contrato de namoro ou mesmo uma explicitação de a que título foi entregue aquela mansão para aquela moça, porque pode ser uma melhor amiga, simplesmente eu tenho muito dinheiro e vou entregar para uma melhor amiga. E agora parece que há uma necessidade, há uma outra alegação de uma outra união estável que Cristine teria, tirei um cabelinho, que Cristine teria também um vínculo da união estável. E aí eu só fico pensando, dizem que esta senhora era uma senhora extremamente discreta na vida, que em que pese fosse uma bilionária, tudo bem, tinha as excentricidades de ser uma bilionária, né, que dera eu tivesse esse qualificativo, a gente falava sobre isso aqui no estúdio, queria eu ter o qualificativo de ser esta bilionária. Ela tinha excentricidade de bilionária, mas a vida pessoal dela era extremamente discreta. Eu imagino que essa mulher jamais pensou em ter toda a vida privada dela exposta assim em redes nacionais e até internacionais e numa série como essa. Então, olha aqui, ela tomou a previsão, ela colocou a holding, só que ela não indicou o que aconteceria em caso de alguma questão de saúde. Ela fez a holding, mas ela não resolveu os problemas de comunicação relacionados às relações. Ela fez o testamento, só que ela fez o testamento na forma particular e não fez na forma pública. E com isso ela conseguiu uma ineficácia desse documento, porque a pessoa que se apresenta como unida estavelmente tem um requisito legal. E se eu trago um reconhecimento de maternidade desse menino, eu crio um herdeiro a mais. Então eu tenho, além de Suzuki, mais um sistema hereditário. Então, por que
que eu tenho uma holding e eu tenho um testamento que não resolveu nada? Porque eles não foram tomados com o método correto. O que poderia ter sido feito? Primeiro, fazer por escritura pública. Segundo, colocar todas as cláusulas de segurança na holding, inclusive as de saúde. Porque se eu coloco a cláusula de segurança de saúde dentro do contrato social, tá resolvido. Tá resolvido. E se eu declaro no título de doação daquela casa que foi doada para a Suzuki, qual era a natureza jurídica dessa doação e qual era o qualificativo técnico que essa pessoa ocupava na minha vida, eu elimino uma falsa alegação de união estável, se essa alegação é efetivamente falsa, né, ou não, a gente não sabe. E se eu reconheço ou deixo de reconhecer esse menino como meu filho, eu também tenho uma trama que vai completamente para outro lado. Então, não adianta nada fazer a estrutura jurídica do jeito que pare em pé somente juridicamente. Quando eu digo para vocês que o especialista que atende é o mesmo que faz para mim, eu estou dizendo para vocês, é uma oportunidade de vocês terem alguém que usa um método. Vocês imaginem se a Anitta tivesse tido acesso ao método. É óbvio que lá em 2001 as coisas eram diferentes, é óbvio que a geração que a Anitta está é diferente também, mas o efeito econômico possivelmente nefasto, ele existe. Então, em 2023 eu tive um reconhecimento de união estável de Suzuki e agora está em tramitação esse reconhecimento de filho. Quando a gente olha para uma situação de bilhão e uma situação de uma pessoa que tinha acesso a todos os meios e que poderia ter tomado as melhores precauções e não conseguiu tomar, seja porque não tinham acesso a um método, seja porque os advogados que a assessoravam olhavam para a noção estrita de patrimônio. E, gente, a noção estrita de patrimônio está resolvida, o dinheiro dela está resolvido. E o resto, o dinheiro holding, né, empresa. E o resto, gente, como é que fica o dia a dia dela? Se essa mulher volta, imagina como que essa mulher vai se sentir. Todas as pessoas mais próximas a elas brigando e se disputando e querendo receber esse bilhão. E aí vocês vão me dizer, Simone, mas essas pessoas só estão de olho no dinheiro. Posso dizer para vocês que, ao que se conta, essa moça, a Cristine, tinha sido secretária da mãe dela que fundou, da fundadora, e já estava na segunda geração. Então, ao que se conta, a gente tem pessoas que serviram a família, que estavam ali trabalhando com a família há muitíssimos anos. Então, parece que é uma coisa dinheirística, mas nós estamos aqui olhando de novo para a fase 2. A fase da rodada de reuniões e a fase do alinhamento da agenda do planejamento, gente, é a fase mais importante. Se Suzuki tivesse conversado com Cristine sobre os planos, provavelmente poderia dizer, tá, eu vou ficar sem nada? Como é que eu faço para eu também ter alguma coisa? Ela poderia ter dito. Vocês já assistiram outros domínios que eu falava dos agregados e das pessoas que não tinham um reconhecimento formal. Esses agregados são os maiores riscos. E aí, gente, esse testamento aqui, essa holding não protegeram quase nada. Quando chegou na hora que a pessoa precisou, ela está em cima de uma cama de hospital sendo vigiada 24 horas por dia. Por quê? Porque qualquer das pessoas que se relaciona com ela tem interesse no seu óbito, tem interesse no seu falecimento. Pode parecer uma trama gigante, ai meu Deus, isso é de filme, sim, mas é um filme da vida real, né? Vocês gostam desse conteúdo que está vinculado a filme? Gostaram dessa ideia? Querem que eu repita mais isso aqui? Se querem que eu repita, me escreve aqui embaixo. Prof, adorei essa coisa de manda para alguém que vocês conhecem, se inscreve aqui nesse canal, já vai deixando um likezinho aqui, tá bem? E se você tomou a decisão de que você quer se especializar nessa área aqui, que é a área de holding e proteção, mas não especializar de um jeito comum, mas se especializar de um jeito excelente, baixe o material da aula e, além de baixar o material da aula, pede para falar com um dos meus especialistas. É só 5 vagas, não mais que isso. Até o próximo domínio.